No último resumo de Fate Grand Order, vimos o surgimento da Caldea, qual o motivo de sua existência, como funcionam seus sistemas e como se iniciou o extermínio da história humana. Lev Lainor conseguiu destruir completamente a humanidade, deixando somente a Caldea intacta. E agora Hitsuka Fujimaru, carregando os sonhos de Olga Marie, tem a missão de voltar no tempo 7 vezes, ao lado de sua companheira e serva Mesh, para acabar com as 7 singularidades que apareceram pelo mundo e assim conseguir salvá-lo. Essa jornada é a Grand Order e estamos prestes a presenciar um novo capítulo. Fala galera, voltei! Há quanto tempo? Mais ou menos 4 meses desde o último resumo. Eu já dei aquela avisada na comunidade, mas pra você que viu o último resumo, principalmente na época que eu lancei, sempre vale a pena dar aquela revisada, pois muitas coisas importantes foram explicadas lá. Como já faz tempo, você pode ter dado aquela esquecidinha, mas se você já tiver revisto para dar aquela frescada na memória, ou se você se confia em sua memória, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que hoje conheceremos a singularidade de Orleans. Finalmente a Guerra dos 100 Anos havia terminado, graças a Santa Joana d'Arc. Mas a paz não veio sem cobrar seu custo. Há 3 dias atrás, a Santa Joana d'Arc foi levada à fogueira, sob a acusação de ser uma bruxa. Mesmo assim, mesmo com tamanha calamidade tendo sido cometida, tudo o que se falava era sobre a paz recém-alcançada. Isso até aquele dia, o dia em que a vingança veio a Orleans. Guarde minhas palavras. Minha vontade cria seu corpo, e sua espada cria meu destino. Se você segue o chamado do Graal, obedeça minha vontade e razão, e então me responda. Uma mulher com uma armadura negra e uma gigantesca bandeira proclamava, e ao falar isso, servos aparecem diante dela. As ordens que ela deu aos servos convocados eram bem simples: destruição e matança. Ela dizia que os servos não precisavam se preocupar. Independente de quão malignos ou cruéis eles fossem, no final Deus perdoaria suas transgressões. E mesmo que isso não acontecesse, caso realmente Deus não perdoasse e então os punisse, isso só seria uma comprovação de sua existência, assim como também seria uma prova de seu amor. E assim ela ordena que Kester, Gilles de Raiz, traga aquele homem. A pessoa a quem ela estava convocando era o bispo Pedro Cauchon, que ao olhar o rosto daquela mulher entra em pânico, se desespera. Era como se ele estivesse vendo um fantasma com seus olhos. Como isso pode ser possível? Joana d'Arc? Não pode ser. Você deveria ter morrido há 3 dias atrás. Eu mesmo mandei que te matassem. Então, como pode? E assim, se aproximando dele, com um sorriso cínico no rosto, Diane Alter aproxima seu rosto de seu ouvido e então fala: é exatamente como você diz. A Joana d'Arc, aquela a quem você acusou de bruxaria, está agora diante de seus olhos. O que você fará agora? Eu não consigo parar de me perguntar. Você irá pegar seu crucifixo e rezar para Deus? Você irá me castigar? Você irá rir de mim? Você agora não deveria estar rugindo como um leão para mim, tentando me abusar, tentando me queimar, tentando me punir, tentando me matar? O que está impedindo você de fazer isso? Se tiver coragem e acreditar que Deus irá lhe proteger, você deveria estar fazendo isso. Então, bispo, não irá fazer? E assim, vendo o sorriso daquela mulher e escutando sua voz, o mesmo chorava e gritava, implorando por piedade. E assim Jalter ria ainda mais alto, perguntando para Gilles se ele conseguia ouvir aquilo. Ele estava implorando por sua piedade, como alguém que serve a Deus está implorando por simpatia de uma bruxa. Você acabou de abandonar Deus apenas para manter sua vida. Você não é digno de ser chamado de crente. Você não passa de um herege. E você mesmo, melhor do que ninguém, deve saber o que se acontece com os hereges. E então, invocando chamas negras, a mesma queima o homem lentamente, o fazendo se recontorcer no chão, enquanto gritava e implorava por socorro.
E então, após não sobrar mais nem cinzas do homem, Jalter dá as próximas ordens para os servos que estavam em volta dela. Eliminem todo o resto do clero. Destruam todo esse país. Acabem com o erro chamado França. Começando por Orleans. Queimem todo esse país herege. E assim ela concedeu a todos os servos que havia invocado atributos de Berserker. E agora, independente que anteriormente eles tivessem sido santos ou heróis, agora todos eram apenas servos com a alma quebrada, lutando por seu desejo. Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin, além de outra pessoa que ela invocou como Berserker. E é claro, ela mesma. A partir de hoje, ela roubará o posto da humanidade como governante do mundo. Isso, pois a própria humanidade se provou não ter o valor, e como consequência, todos serão mortos. E assim, Gilles de Rais comemorava. Finalmente sua santa havia retornado, e agora iria trazer salvação para o mundo. E assim a revolução da Bruxa dos Dragões começou. Em Caldea, Fujimaru acabava de acordar, recebendo um bom dia de Mesh. O mesmo estava um pouco preocupado, sabendo a importância do que ele estava para fazer, mas ainda assim ele vai junto a Mesh ao encontro de Romani para receber suas ordens. E toda sua preocupação desaparece quando ele encontra Romani junto com os outros sobreviventes da Caldea, totalmente despreocupados no meio de uma pilha de destroços. Fujimaru pergunta se estava tudo bem mesmo eles ficarem daquele jeito, e Romani disse que já havia iniciado os reparos da Caldea, mas por causa da explosão que havia acontecido lá, tudo ainda estava em um completo caos, e levaria um tempo até fazer as coisas voltarem ao normal. E ao invés de saírem desesperadamente tentando reconstruir tudo às pressas e acabarem fazendo mal feito, era melhor eles relaxarem um pouco e fazerem isso devagar, mas bem feito. Romani também fala que eles já estavam prontos para enviar Fujimaru para o passado. Claro, isso se ele já estivesse se sentindo confiante para ir. Fujimaru diz que estava pronto, e então Romani lembra a ele seus objetivos. Para solucionar uma singularidade, é necessário que Fujimaru volte ao passado, encontre o que está errado e então corrija. E além disso, ele não pode esquecer de recuperar o Santo Graal. Mesmo que ele corrija a história e faça ela voltar a seu rumo normal, se ele não recuperar o Santo Graal, a singularidade em si não irá desaparecer. Mas ele deve lembrar que não estará sozinho. Todos da Caldea estarão prestando o máximo de ajuda possível. E além disso, ele também poderá utilizar o círculo de invocação para summonar servos, para o ajudar durante singularidade. E é quando Da Vinci chega, falando que ele já estava demorando demais para dar essas explicações. Romani então aproveita para apresentar formalmente Da Vinci. Fujimaru já havia encontrado com ela, mas agora seria bom fazer uma apresentação mais formal. Aquela era a própria Leonardo Da Vinci, atualmente o chefe do departamento de engenharia da Caldea. É quando Fujimaru, sem acreditar, pergunta se Leonardo não deveria ser teoricamente um homem. O que Romani explica que sim. Mas é quando Leonardo toma a frente e começa a falar. Em sua vida anterior, ele poderia realmente ter sido um homem. Mas quando foi invocado como servo, ele ganhou a oportunidade de se tornar o seu ideal de beleza. E então Romani continua falando. Exato, basicamente, esse maluco se tornou a Mona Lisa por armar ela demais. Em outras palavras, ele é um genuíno pervertido. E ao escutar isso, Fujimaru fica simplesmente sem reação. Mas Da Vinci continua e fala: você não deveria ficar tão impressionado só por causa de algo assim. Em sua jornada, com certeza você vai conhecer muito mais artistas, poetas e inventores com uma mentalidade bem parecida com essa, além de alguns servos bem mais excêntricos do que eu. Então não fique tão impressionado com tão pouco. E assim Fujimaru e Mesh se preparam para utilizar o Ray Shift para voltar para o passado. Leonardo fala que das 7 singularidades eles escolheram aquela que parecia ser mais estável. Então com certeza ele não encontraria nenhum problema para se comunicar com eles assim que chegassem. E finalmente, com tudo pronto, ele envia ambos para a singularidade, desejando boa sorte e pedindo para que eles façam o melhor. E assim, finalmente, ambos chegam no passado. O Ray Shift havia sido completado com sucesso. E Mesh acaba percebendo que Fu havia ido com eles. E rapidamente, Fujimaru tenta se comunicar com Romani e consegue com sucesso.
Romano explica que eles estavam em Orleans, no ano de 1431, no ano em que Joana d'Arc foi queimada na fogueira. Enquanto eles continuavam a conversar, de repente eles escutam Fu gritando, correndo atrás dele e olhando para onde ele estava olhando. Eles notam um anel sinistro no céu. Era um fenômeno muito estranho, que não havia sido captado pelos leitores da Caldeia. Mas então, olhando em volta, Fujimaru nota algo extremamente assustador. O mesmo percebe que havia um vilarejo completamente incendiado, bem perto de onde eles estavam. Só de olhar, Fujimaru conseguia dizer: aquilo não havia sido um incêndio provocado por causas naturais. Aquilo foi causado por alguém. Romani então fala: aquele anel estranho no céu e um vilarejo incendiado. Nenhuma dessas coisas deveria estar acontecendo no ano de 1431. Não resta mais dúvidas. A história foi alterada. Mas Fujimaru diz que não vai deixar que isso continue. Ele definitivamente vai fazer algo para impedir que mais mortes aconteçam. Então ele e Meshi pede para que Romani dê suas ordens. Romani, então inspirado pela determinação de Meshi e Fujimaru, fala que irá confiar neles, e então dá as primeiras ordens para os dois. Investiguem o que está acontecendo em Orleans e façam o possível para acabar com a primeira singularidade. Algumas horas depois de finalmente terem conversado com algumas pessoas do vilarejo e alguns guardas, Fujimaru e Meshi acabaram descobrindo o que estava acontecendo. E eles notam que realmente muita coisa estava errada. Nesse ano, em 1431, a guerra já deveria ter acabado, porque o rei Carlos VII deveria ter assinado o Tratado de Paz. Mas ao invés disso, ele supostamente foi morto por uma Joana d'Arc que se intitulava como a Bruxa dos Dragões. Fujimaru e Meshi não mostravam acreditar muito nisso. Conhecendo a lenda da Joana d'Arc, não dava para acreditar que ela realmente havia feito tudo aquilo. Mas de acordo com o que eles ouviram de um dos guardas, não parecia que ele estava mentindo. Afinal, mesmo afirmou ter visto ela com seus próprios olhos, alegando que ela estava com cor de pele e de cabelo um pouco diferente, além de agora utilizar uma armadura negra, mas que com certeza era ela. De acordo com ele, as pessoas estavam acreditando que Joana d'Arc havia feito um pacto com o demônio para poder voltar, e agora estava indo atrás daqueles que a mandaram para a fogueira. Fujimaru ainda estava com alguns problemas para aceitar isso, mas sendo isso ou não, o que eles deveriam fazer agora era óbvio. Eles deveriam dar um jeito de impedir a tal Joana d'Arc, assim como também recuperar o cálice sagrado. Mas no momento em que eles chegaram nessa conclusão, eles escutaram barulhos de sino tocando e correram para ver o que era. E nesse momento visualizaram vários wyverns sobrevoando a vila e atacando as pessoas. Fujimaru corre para mais perto para ver a situação melhor, e então vê os wyverns atacando as pessoas. Ele então diz para Meshi para ir ajudar, mas então é impedido por Da Vinci, que fala que eles deveriam recuar agora. Fujimaru pergunta o porquê, e Da Vinci fala que ele já tinha todas as informações que precisava, então o melhor era recuar. Fujimaru diz que se ele fizesse isso agora, as pessoas da cidade iriam acabar morrendo, mas Da Vinci fala que isso não importava. Em uma singularidade, o espaço e tempo é separado da era, criando uma bolha em volta desse momento onde as coisas podem acontecer de forma diferente de como a história realmente deveria ser. Mas uma vez que a singularidade for destruída, todas as pessoas que foram mortas durante a singularidade irão voltar à vida e tudo voltará ao normal. Dentro de uma singularidade, as únicas pessoas que realmente não podem morrer, pois jamais poderão voltar à vida, é Meshi e Fujimaru. Sendo assim, em uma situação como essa, o importante era manter os dois seguros. Independente do que acontecesse com o povo do vilarejo, depois que eles resolvessem tudo, as coisas voltariam a ser como eram. Fujimaru entendia isso muito bem, mas mordendo o lábio e vendo aquela cena, um wyvern estava indo na direção de uma garota, o mesmo salta na direção dela, a cobre com seu corpo e a protege do ataque. Ele grita: eu simplesmente não posso ficar parado e esperando as pessoas morrerem. E então, gritando, pedindo ajuda para Meshi, a mesma corre na direção do dragão e começa uma batalha contra ele. Da Vinci, então na Caldeia, acaba dando um sorriso e o chamando de idiota. Enquanto isso, uma das assistentes que estava ali ouvindo fala que ele é um idiota, ninguém pode negar, mas é justamente por ele ser esse tipo de idiota que todos podem botar suas fés nele, suas esperanças de que ele vai conseguir realmente fazer o mundo voltar a ser como era. E enquanto Meshi continuava na batalha contra o Wyvern,
Fujimaru ajudava todo mundo na evacuação, ajudando as crianças e aqueles que não conseguiam se mover direito. Mas é então que um dos guardas do vilarejo começa a gritar: acabou, aceitem, acabou, isso é tudo nossa culpa, isso é o que merecemos. Esse é o desejo da santa, o castigo que ela está dando em nós. Fomos nós que criamos a bruxa dos dragões. Por termos acusado de bruxaria, nós criamos aquele monstro que agora vai trazer o fim a tudo. É o fim. Aceitem todos. Aceitem o castigo da santa bruxa que criamos. E enquanto o homem gritava e chorava ao mesmo tempo, uma mulher encapuzada vai em sua direção e dá um tapa em seu rosto. Extremamente irritada, ela fala: eu não sei o que você pensa, que conhece daquela garota, mas não se atreva a chamar de bruxa. E não diga que é isso que ela iria querer. E então, irritado com a mulher e dizendo que iria entregar o castigo dela pessoalmente, o homem se prepara para utilizar sua lança para atacá-la, quando um Wyvern pousa ao seu lado e arranca sua cabeça. E então, quando o Wyvern parecia que iria atacar a mulher também, uma garota encapuzada aparece e, utilizando uma bandeira, golpeia o dragão e o manda voando para longe. A mulher que viu a garota encapuzada, conseguindo ver seu rosto de relance por alguns segundos, a chama de filha. Mas é então que a garota, puxando Fujimaru pelo braço, começa a correr para fora do vilarejo, chamando Mesh também, atraindo o restante dos dragões que ainda estava por lá e os levando para longe. Depois que se afastaram o suficiente e derrotaram todos os dragões, a mulher fala que ali já estava bom. Fujimaru então se perguntava quem poderia ser aquela pessoa. Pela sua força e velocidade, ela com certeza não era um humano comum. A garota pede desculpas por não ter se apresentado antes, mas se fizesse isso dentro do vilarejo, iria ter iniciado uma comoção gigantesca. E assim, revelando seu rosto, ela fala que era Joana Dark, o que deixa Fujimaru e Mesh extremamente surpresos. Se afastando um pouco e se preparando para lutar, Joana acalma os dois, falando que não precisava disso. Mesh então fala que pelas informações que eles tiveram até agora, teoricamente Joana Dark deveria ou estar morta ou ser uma bruxa, mas não era o que aquela na frente deles estava aparentando. Joana Dark então pede para que eles tenham calma e se aproximem, que ela vai explicar. Fujimaru não tinha certeza se podia confiar naquela mulher ou não, mas vendo como ela protegeu as pessoas do vilarejo, acaba decidindo aceitar. Assim eles se sentam e Joana começa a explicar que ela na verdade era um servo da classe Ruler. Joana Dark explica que como ela era um servo da classe Ruler, ela foi convocada para vir como juíza daquela guerra do Santo Graal que estava acontecendo, mas algumas coisas estavam extremamente erradas. Por exemplo, ela mesma veio com bem pouca informação do que estava acontecendo. Além disso, seus poderes foram bastante nerfados. Ela não podia utilizar seus comandos anti-servos. Também não podia utilizar a função de rastrear a localização dos servos. Também não sabia o nome nem de seus fantasmas nobres, nem das figuras que foram invocadas para a guerra. Coisas que normalmente acontecem quando alguém é convocado como Ruler. E a coisa mais estranha é que quando ela foi convocada, ela automaticamente ficou sabendo que existia outra Joana Dark ali, a tal bruxa dos dragões que estava fazendo toda essa confusão. Mas ela não sabe dizer quem é ela, se é realmente ela e por que está fazendo isso. E enquanto investigava, ela acabou encontrando os dois. E ao notar as habilidades de Mesh, também chegou na conclusão de que ela também era um servo. E por isso havia se aproximado deles. E assim Mesh então explica a situação deles para ela. Mesh conta sobre o incidente que iria acabar com a humanidade. Assim como também que eles eram do futuro e não estavam realmente participando daquela guerra do Santo Graal. Romani então na conversa se intromete e então fala que ao menos também já havia identificado o motivo por que aquela data foi escolhida para ser uma singularidade. A França foi a primeira nação a declarar liberdade humana, fazendo uma singularidade naquele período de tempo, que atrasando esse acontecimento, estagnaria a civilização humana e ajudaria no incidente que acabaria com a humanidade. Quando Jeanne percebe tudo o que estava acontecendo, ela fica extremamente preocupada com Fujimaru e Mesh, que estavam tendo que passar por tudo isso sozinhos, e fica envergonhada que seus problemas são tão inferiores, comparados a tudo isso. A mesma estava cheia de dúvidas na cabeça, por causa de toda essa confusão, e percebendo que não podia nem confiar em si mesma, já que uma possível eu dela havia criado toda aquela confusão.
mas comparado ao que eles estavam tendo que enfrentar, com certeza era algo bem pequeno. Fujimaru e Mesh perguntam para Gianni o que ela planejava fazer agora, e Gianni fala que agora ela vai fazer de tudo para impedir as ações da sua outra eu. E se ela estava mesmo utilizando do Graal para fazer toda aquela confusão e destruição, ela iria tirar ele dela também. Fujimaru e Mesh então dizem que ambos estavam com o mesmo objetivo, então, sendo assim, seria bom eles fazerem uma parceria para conseguir alcançá-lo mais facilmente, algo que Joana acaba concordando. E assim todos vão dormir, decididos a partir pela manhã, para a próxima cidade para saber a localização da tal outra Joana. Com Fujimaru dormindo, Joana e Mesh continuam a conversar. Em frente à fogueira, Mesh sentia que Joana ainda estava escondendo alguma coisa, e Gianni fala que estava com medo e com muitas dúvidas dentro de si, não só por causa dessa outra Joana Dark, mas também porque sentia que não era capaz de ajudar tanto assim. Ela se sentia como uma serva nova, imatura e não com todas suas capacidades. Mesh, sem entender, pede para que ela explique um pouco melhor, e Joana fala que aquela havia sido sua primeira invocação desde sua morte. Algo que ela sentia que foi recente, apesar de não ter futuro ou passado no trono dos heróis. Mas esse sentimento criava uma sensação de desconforto e dúvida dentro de si, que ela simplesmente não conseguia saber como lidar. Ela tinha medo de não ter poder suficiente para ajudá-los, de não conseguir ser o suficiente quando eles precisassem, e que acabasse se tornando apenas um estorvo. E Mesh responde dizendo que também entendia como era se sentir assim. Ela se sentia assim o tempo todo. Afinal, a mesma nem era um verdadeiro servo. Ela não conseguia utilizar todos seus poderes. Ela mal havia conseguido utilizar seu fantasma nobre pela primeira vez. Mas ainda assim, ela sabe que está tudo bem. Ela confia que vai conseguir. Isso, pois Fujimaru acredita nela. Então Joana Dark não precisa se preocupar com isso. Ela só tem que lembrar que não está lutando para provar nada a ninguém. Ela está lutando porque acha que isso é o correto a se fazer. Contanto que ela lembre disso, Mesh acredita que Gianni vai conseguir. E Gianni agradece, falando que se sentia melhor depois de ouvir isso. E espera muito mesmo que ela realmente consiga ajudar. Enquanto estava em seu sono profundo, Gianni começa a escutar vários gritos de pessoas pedindo por socorro, em sofrimento, sentindo muita dor. Era uma sensação horrível dentro de sua cabeça. Nesse momento, Romani acorda Fujimaru e Mesh, gritando pelo comunicador que eles deveriam ficar em alerta. Algo estava acontecendo em um vilarejo próximo deles. Fujimaru se levanta e corre para ver o que estava acontecendo. Quando ele diz isso para Gianni, Gianni corre porque estava sentindo que aqueles gritos que ela estava escutando poderiam ser de lá. Ela pede para que por favor dê tempo dela chegar, mas quando ela chega, o que ela visualiza é vários dragões e wyverns sobre o céu do vilarejo, junto a um gigantesco dragão no centro. Mas o que é aquilo? Fujimaru gritava. E então o dragão se prepara para soltar uma rajada de fogo no vilarejo. Gianni grita para que ele pare. Ela implora para que ele não faça isso. Mesh tenta segurar Gianni, que estava tentando ir para cima dele, e pede para que ela se acalme. Mas com uma baforada só, o dragão transforma todo aquele vilarejo em cinzas. Gianni entrou em pânico. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Fujimaru estava extremamente assustado vendo a reação dela. Mas é então que Romani novamente grita pelo comunicador: "Acorde, Fujimaru! O inimigo está atrás de você!" E é quando eles olham para trás e acabam sendo surpreendidos por Jalter. "Olá, minha patético eu." E Gianni olha para ela com uma cara extremamente assustada. "Que visão deprimente eu tenho quando olho para você." Jalter falava enquanto encarava Gianni. "Mas por sorte eu não terei que ficar olhando para você por muito tempo." E assim, levantando seu braço, ela invoca seus servos que aparecem em volta deles. Mesh grita para Fujimaru dizendo que eles estavam cercados, e Romani fala para que eles corram dali o mais rápido possível. Todos os servos inimigos estavam ali. Desse jeito não dava para eles conseguirem vencer. Fujimaru disse que também sabia disso muito bem, mas não tinha como eles fugirem agora. E Jalter ria, dizendo que sua patética eu morreria junto com a França que ela tanto amava. E assim ela ordena para seus servos: "Matem todos." Todos na cauda estavam gritando para Romani fazer algo, mas naquela situação ele também não conseguia pensar em um plano.
Ele dizia para Fujimaru tentar utilizar um selo de comando, mas Fujimaru respondia que mesmo que ele usasse, não havia muito que Mesh poderia fazer. Todos se desesperavam, tentando achar alguma forma de lidar com aquilo. Mas Diane então interrompe e grita: "Por que você está fazendo isso? Você realmente sou eu? Se isso é verdade, por que você está tão determinada em destruir a França?" E Jalter respondia: "Isso não é óbvio? Você melhor do que ninguém deveria entender. Era por simples vingança. Sua vingança contra aquela patética França." Mas Diane falava que isso era bobagem. O que essa vingança iria trazer para ela? E Jalter então respondia com outra pergunta: "O que você conseguiria salvando as pessoas? Tudo que você ganhou foi o desprezo das pessoas, ser enganada por elas e no fim executada. Valeu a pena lutar por isso?" Pelo menos agora Jalter estava escolhendo o que ela queria, fazendo o que ela queria. E se no final ela não ganhasse nada, pelo menos ela fez o que quis, por ela mesma e não por outra pessoa. Se Deus fosse contra o que ela está fazendo agora, ele não conversaria com ela e diria para ela parar? Ele não estar fazendo isso agora não é prova que até mesmo ele concorda com isso? Diane fala que ela estava errada, mas Jalter fala que independente dela aceitar isso ou não, não importava mais, pois era aqui que ela iria morrer. E assim Jalter vai na direção deles, junto com seus servos, mas aparecendo com uma carruagem de cristal e criando enormes cristais de gelo entre eles, aquela garota aparece. Jalter tenta usar suas chamas negras para destruir os cristais de gelo que apareceram, mas Antonieta pede para que Mozart use seu fantasma nobre e crie uma distração enquanto eles pegam Fujimaru e os outros e dão fora dali. Fazendo isso, Mozart consegue abrir uma brecha para que eles consigam escapar, deixando Jalter furiosa, dizendo que eles não deveriam se envolver com essa luta. Pessoas como ela jamais conseguiriam entender seu ódio, e por isso mesmo ela não deveria se intrometer. Mas Antonieta rebate dizendo que isso dava mais motivo ainda para ela participar. Se isso era algo que ela ainda não entendia, ela só iria ter que aprender. Mas tudo que ela vê agora é que Jalter está simplesmente descontando sua raiva em inocentes. Mas ela não permitiria que isso continuasse. Se Jalter era a destruição da França, ela seria sua proteção. Assim ela ordena que seus servos vão atrás dele, enquanto ela novamente sobe nas costas do dragão e some, dizendo que se mais competidores vão entrar no jogo, ela vai chamar mais também. E assim mais um tempo passa. Depois de terem se afastado da bruxa dragão, o grupo começou a caminhar pela floresta, indo em direção a um outro vilarejo, enquanto conversavam pelo caminho. Antonieta falava como estava bonito o dia, e Fujimaru aproveitava para perguntar quem eram eles afinal. Mozart falava que todos eles eram servos, que atualmente estavam lutando contra a bruxa dragão, e que estavam curiosos em saber quem eram eles. Mas interrompendo, Antonieta fala que antes de perguntar, sempre é bom se apresentar primeiro. E assim o grupo deles finalmente se apresenta, começando por Antonieta, a rainha da França que foi convocada sobre a classe Ryder. O maior era Asmodeus Mozart, um servo da classe Caster. Também tinha Elizabeth Bartori, invocada na classe Lancer. E por fim, Kyohime, invocada na classe Berserker. Como Fujimaru não era muito bom em história e não conhecia muito os heróis, ele pediu para que Mesh desse uma explicação rápida de quem eram eles. E então Mesh apresenta o básico sobre cada um. Maria Antonieta foi a antiga rainha da França, uma garota com uma história trágica, que acabou sendo esmagada pela Revolução Francesa. O grande músico da Áustria, Asmodeus Mozart. Pelo que eu me lembro, ele já conheceu Antonieta enquanto ainda estavam vivos. Elizabeth Bartori, ou mais conhecida como a Condessa Sangrenta. Ela era uma assassina em série da Hungria, e era dito que ela serviu de inspiração para a criação das lendas vampíricas. Já sobre Kyohime eu não conheço muito, mas como já deve ser óbvio, ela é uma personagem da lenda de Kyohime, e pelo pouco que eu sei, ela ficou com muita raiva e acabou se transformando em um dragão. E Fujimaru fica com a cara de preocupado e pensando, os dois primeiros até que tá tudo bem, mas esses dois últimos podem mesmo ser chamados de heróis? Na verdade, eles até que são um pouco assustadores. E então Romani usa o comunicador para falar para Fujimaru que todos eles já haviam sido confirmados como servos. Mas Fujimaru fica com outra dúvida, pois ali já haviam se passado de mais de 7 servos. E pelo que ele havia entendido das guerras do Santo Graal, o limite máximo não deveria ser 7?
Mas Mozart explica que aquela guerra do Santo Graal já estava com muitas anomalias. Normalmente 7 servos são invocados para lutar entre si, em busca do Santo Graal. Mas nessa guerra, alguém já estava sob posse do Graal. E além do mais, 5 servos já estavam agindo como se fossem um time, recebendo ordens da Bruxa dos Dragões. Provavelmente por causa dessas anomalias, o próprio Cálice deve ter convocado eles para equilibrar um pouco mais essa guerra, ou para corrigir as anomalias que estavam acontecendo. Fujimaru fica impressionado, pois ele não sabia que o Graal tinha essa capacidade. Mas com Fujimaru e os outros entendendo qual era a situação atual, Fujimaru, Mesh e Diane também se apresentam. Mesh é a primeira a falar, se apresentando como um demi-servo, e apresentando Fujimaru como seu mestre. Fujimaru por sua vez se apresenta mandando um WhatsApp, que traduzindo seria algo como: "E aí, man?", ao que Antonieta responde com o que seria: "Beleza, bro?", ao que Mesh fica irritada, falando que Fujimaru estava ensinando umas gírias bem estranhas pra a rainha. Asmodeus é outro que se diverte muito ouvindo aquilo. E pela reação de Asmodeus, Maria percebeu que era melhor ela não falar aquilo de novo. Diane é a última a se apresentar e faz isso com um pouco de receio, esperando que eles acabassem a tratando como inimiga também, por causa da outra. Mas ao invés disso, Maria pula em sua direção e começa a falar bem alegremente com ela, falando que sempre quis conhecer a santa, aquela que lutou e morreu pela França, e que mesmo que não se considere uma santa, foi considerada pelo povo por causa de suas honráveis ações. Ela sempre quis conhecê-la e conversar com ela, e graças a essa guerra do Santo Graal, ela teve essa oportunidade. Por isso estava muito feliz. Mozart fala que entende sua felicidade, mas acha melhor não continuar chamando ela de santa. Maria não entende, mas pela reação da Jeanne, parecia que ela também queria isso. Jeanne fala que não se enxergava como uma santa. Em sua vida, ela trilhou um caminho cheio de sangue e batalha. Mesmo que os outros tenham considerado ela uma santa, pela consequência de seus atos, ela mesma não se via como uma. Antonieta fala que se ela não quer, então ela não vai chamar. Mas em compensação, espera que Jeanne também não a chame de rainha, e sim de Maria. Algo que Jeanne concorda com um sorriso. Depois disso, Fujimaru e Mesh explicam sobre todo o incidente da incineração humana, o destino do mundo e as singularidades. O que faz com que eles entendam por que aquela guerra do Santo Graal estava tão diferente. Mas Maria fala que isso faz com que o objetivo deles ainda continue sendo o mesmo: impedir a destruição da França e proteger o máximo de pessoas possíveis. Fujimaru pergunta se ela já tinha um plano, o que Antonieta responde com sim. Como eles viram, Jalter possuía ao seu lado inúmeros dragões, principalmente um gigantesco, a qual ela reconheceu como o próprio Fafnir, um dragão nórdico extremamente poderoso. Então agora eles precisavam de mais aliados. Pelo que eles ouviram, eles não foram os únicos servos convocados para lá, além, é claro, daqueles que estavam sob comando da própria Jalter. Entre os convocados, eles escutaram a história que em algum lugar do próximo vilarejo, um matador de dragões estava lá, e esse era exatamente o aliado que eles precisavam agora. Por isso, antes mesmo de se encontrar com Fujimaru e os outros, seus objetivos já eram ir para lá, e no caminho acabaram se deparando com aquela cena. Todos então chegam no consenso de continuar com esse plano e recrutar o último membro do time que precisavam para finalmente lutar contra Jalter, recuperar o Graal e salvar a França. Juntos eles continuaram caminhando pela floresta até o anoitecer. Finalmente todos foram descansar em um acampamento e alguns foram dormir, sobrando acordados só a própria Diane e a Antonieta. Antonieta, percebendo que Diane estava um pouco triste, se aproxima e começa a conversar com ela, perguntando por que ela estava um pouco desanimada. Diane ainda não conseguia aceitar aquela sua outra eu, embora realmente estivesse tentando entendê-la. Ela não consegue acreditar que nenhuma parte de si conseguiria fazer aquilo. Era muito triste para ela ver cidades tão familiares sendo destruídas. Antonieta consegue entender. Embora os sentimentos que ela sintam sejam parecidos, também são diferentes. Mas ao menos ela consegue entender o que Diane quer dizer. Mas continuar desanimada assim não mudaria nada. Continuar sendo machucada assim por causa das ações dela só daria o que Jalter queria. Então, ao invés de pensar nisso e ficar cada vez mais triste, elas deveriam aproveitar essa situação para conversar um pouco mais. Bom, pelo menos era isso que Antonieta queria. Afinal, ambas foram convocadas ainda durante a juventude. Então, por que não aproveitar para ter uma noite das garotas? Durante essa idade, Antonieta adorava fazer isso. Conversar sobre o amor, sobre romances. Mas Diane fala que infelizmente ela não tem experiência com isso. Ela não tem nada de especial para falar sobre o amor, muito menos sobre romances.
Antonieta fala que isso não era certo. Era uma infelicidade que uma garota tão bela acabou passando sua vida sem conhecer o amor. Mas ainda não era tarde demais. Diane poderia se apaixonar. Diane fala que se tiver essa chance então, um dia ela aproveitará. Mas agora, com tudo que está acontecendo, acha meio difícil. Então ela aproveita para perguntar: e Antonieta já passou por esse tipo de experiência? Antonieta fala que já passou por isso 2 vezes. Uma quando a mesma tinha 7 anos e acabou recebendo uma declaração de amor. Aquele foi seu primeiro amor. E a segunda vez foi quando ela tinha 14 anos e acabou se casando com um rei. E Diane fica impressionada que ela tenha passado por tantas experiências com apenas 14 anos. Com 14 anos, Diane apenas se lembra de estar brincando com outras crianças do vilarejo. Antonieta fala que isso também era incrível, sobre outra perspectiva. Ela mesma sentia inveja também. Ela gostaria de ter tido essas experiências, brincado com outras crianças, passado por coisas divertidas assim. Mas infelizmente para ela, isso era mais difícil do que se apaixonar. Diane fala que olhando dessa forma, realmente era verdade. Antonieta fala que estava se divertindo muito. Ela estava muito grata por ter tido essa experiência e feliz por ter sido invocada como uma serva. E Diane fala que também estava muito feliz por ter tido a chance de conversar com a famosa Antonieta. E assim, com a fogueira continuando a iluminar aquela fria noite, as duas continuaram a passar o tempo conversando e distraindo uma a outra, até que finalmente foram dormir. Na manhã seguinte, Fujimaru foi o último a acordar, e quando abriu seus olhos, todos tinham saído. Ele se levantou, caçando algum lugar para poder lavar seu rosto, e enquanto caminhava, ficava triste, pensando nas pessoas da última cidade que ele não pôde salvar. Fujimaru queria ser mais forte para poder lutar, mas não havia nada que ele podia fazer. Isso o incomodava muito. De repente, Diane aparece pelas suas costas, falando que ele estava com a cara meio deprimida, e assustando um pouco Fujimaru, que não esperava por ela. Diane pede desculpa por isso, mas fala que não conseguiu resistir. Diane fala que entendia o que Fujimaru estava passando. Muitas vezes ela também queria ser mais forte, queria ter mais força para proteger as pessoas. Ela também estava se sentindo mal por não ter sido capaz de proteger as pessoas, o último vilarejo. Mas ela também sabe que não pode ficar desanimada para sempre, pois se ela não superar isso e continuar seguindo em frente, ela nunca vai poder mudar e realmente se tornar mais forte, e para que na próxima vez não tenha que sentir isso. Fujimaru fala que ela realmente era uma pessoa incrível, e Diane agradece que ele pense assim. É quando de repente Mesh aparece gritando, dizendo que eles precisavam de ajuda. Diane e Fujimaru ficam sem entender, mas correm na direção de Mesh. Em outro lugar da floresta, uma frota de franceses estava sendo atacada por vários wyverns. E aqueles que estavam liderando o exército era o próprio Gilles de Raiz, ainda vivo. Ele dizia para eles não perderem a esperança e continuarem lutando. Mas até ele sabia que com tantos wyverns, logo eles seriam aniquilados. Mas é então que Antonieta aparece, dizendo que iria dar uma força. E usando sua voz, ela derruba todos os wyverns que estavam sobrevoando pelo céu. Ela explica, dizendo que aquela era a autoridade que os reis possuíam. Um poder que eles possuíam no tempo em que os reis agiam em nome de Deus. Graças a isso, sua voz era a arma perfeita contra aqueles dragões. Os soldados ficam impressionados com aquela garota, e Gilles pergunta quem era ela. Mas é quando de repente Mesh volta junto a Fujimaru e Diane. Mas Antonieta fala que já havia cuidado das coisas. Mas é então que os soldados, vendo Diane, começam a jogar pedras na direção dela, a chamando de bruxa e dizendo que agora iriam a matar, dizendo que ela era a causadora da ruína em que a França se encontrava. E é quando outra pessoa aparece, falando como era triste que esse fosse seu pagamento. A santa que morreu protegendo a França, mesmo após sua morte, continuava a ser atormentada pelas pessoas que protegeu. Realmente isso era algo muito triste, mas também inevitável. Mesh fala que aquela era uma das servas da bruxa dos dragões, e Elizabeth fala que eles conseguiram se encontrar com eles bem rápido. Provavelmente se separaram para isso. A situação seria complicada, não seria tão fácil derrotar ela como foi os wyvern, principalmente se eles tiverem que proteger os soldados enquanto isso. Ela concorda e fala que gostaria de saber a opinião de Diane. Ela continuará os protegendo, mesmo sabendo que isso poderá trazer sua morte, e mesmo sabendo que no final eles continuarão a tratando como uma pecadora, ou irá desistir de protegê-los. Antonieta e Mesh ficam encarando Diane, e Diane começa a responder. Ela fala que isso era normal. Essa pergunta era normal a se fazer.
Normalmente, alguém que passou por isso desistiria logo de tentar os proteger. Era normal que ela se sentisse frustrada e cheia de desespero, por ser tratada assim por aqueles que ela quer proteger. Mas talvez ela esteja quebrada, porque mesmo assim, mesmo sabendo que eles continuarão a odiá-la, ela continuará tentando os proteger. Afinal, essa era quem ela era. Isso era o que ela queria fazer. Ela não esperava receber nada com isso, simplesmente estava fazendo o que queria fazer. Então o servo adversário, rindo em sua direção, fala que gostou da resposta. E assim Fujimaru também dá um sorriso. Mesh começa a correr indo em direção ao servo inimigo, e Fujimaru pede para que Mesh segure ela o máximo de tempo que puder, pois agora ele vai fazer um contrato com Diane. Fujimaru começa a recordar de uma conversa que teve com Romani, onde Romani explicava um pouco melhor o funcionamento dos contratos. Os servos são seres extremamente poderosos, pois são heróis lendários, que tiveram inúmeros feitos durante a vida. Mas a verdade é que um servo só pode alcançar o máximo de poder se ele possuir um mestre. Um servo por si só não tem toda a sua capacidade mágica, o que limita muito ele. Somente através de um contrato ele pode receber a energia mágica de seu mestre e recuperar mais de seu verdadeiro poder. Fujimaru pergunta por que em Fuyuki ele não sentiu sua energia mágica sendo drenada, já que ele havia feito o contrato com Mesh. E Romani explica porque a Caldeia tinha um sistema próprio. Fujimaru não estava dando sua própria magia para Mesh. Ele estava dando a magia produzida pela Caldeia através de seu corpo para Mesh, o que significava que Fujimaru possuía uma quantidade de mágica nesse momento gigantesca, e que teoricamente ele poderia até mesmo ser capaz de fazer contratos com mais de um servo. Mas ele aconselha que Fujimaru não tentasse isso, porque embora fosse possível em teoria, não era algo que alguém realmente tentou fazer. O próprio sistema não foi feito para isso, e sim para permitir que aqueles com potencial de mestre, mas sem conhecimento mágico, pudessem fazer contratos. Afinal, como ele pode se lembrar, quando a Caldeia estava reunindo mestres, alguns não tinham qualquer conhecimento mágico, e era necessário esse sistema para que eles pudessem fazer contratos. Romani, percebendo qual era o plano, grita pelo comunicador, falando para Fujimaru não fazer isso. Havia muitos riscos. Talvez seu corpo não fosse capaz de aguentar. Mas Fujimaru fala que não pode lutar. Ele não pode usar seu corpo nem como um bom escudo. Mas ele não queria se sentir daquele jeito de novo. Ele não queria se sentir um inútil que não foi capaz de fazer nada. Se ele ao menos pudesse servir de bateria para fazer com que aqueles com capacidade de lutar lutassem ao máximo, ele arriscaria sua vida e tudo que tinha por isso. A serva, percebendo o plano dele, se desespera, tentando ir pra cima dele e impedir de fazer isso. Mas Mesh aparece, impedindo que ela se aproxime de Fujimaru. E ambas começam a batalhar. Mesh, dizendo que não iria deixar que ela atrapalhasse, continua a bloquear os ataques da serva. E Antonieta vai na direção deles, falando que iria ajudar também. E então Fujimaru começa a falar: minha vontade cria seu corpo, sua espada cria meu destino. Se obedece à vontade do Graal, obedeça meu comando e venha até mim, e crie com sua bandeira nosso novo destino. E com agora um brilho reluzante em sua bandeira, Diane aparece com força total. Finalmente Diane se sentia com força total e preparada para a batalha. Fujimaru havia caído no chão completamente esgotado, e dizia que agora deixava o resto com Diane. Agora, o chamando de mestre, Diane fala que ele pode ficar despreocupado, pois ela irá fazer bom uso do poder que ele emprestou. Assim, chamando a serva inimiga para o confronto. A serva se aproxima de Diane e fala: eu espero que você não pense que isso mudou alguma coisa, mas venha, vamos lutar de uma vez. Diane Dark, meu nome é Marta, e eu sou a serva da classe Rider. Ao escutar aquilo, Romani logo percebe quem era. Atenção todos, a pessoa na frente de vocês é a própria Santa Marta, a lendária santa, que de acordo com as lendas, foi capaz de domar um dragão através de suas orações. E é quando de repente Ryder invoca um gigantesco dragão atrás dela. E assim todos ficam em posição para começar o combate. O confronto é frenético, todos estavam lutando. Usando seu escudo, Mesh bloqueava os ataques do dragão. E mesmo com aquele corpo gigantesco, o dragão era capaz de se mover em alta velocidade, além de fazer enormes saltos. Em um dos seus saltos, depois que Marta planejou atacar diretamente Fujimaru para acabar com a reserva de magia deles, Diane o intercepta no ar, o ataque
atacando com tudo, impedindo o ataque de Marta. O poder de ambos os lados era gigantesco, ninguém estava dando abertura. Além de que Fujimaru e Romani pensavam em tudo o que podiam para fazer um plano para deter Marta. Diane e Mesh também perceberam algo estranho. Marta estava se comportando de uma forma suspeita e misteriosa. Diane também havia percebido isso naquela vez que eles acabaram se encontrando com todos os servos de Jalter. Essa sensação, com certeza, é a loucura. A loucura de um berserker. De alguma forma, Jalter deve ter utilizado o Santo Graal para impregnar o atributo da loucura de um berserker em todos os servos que ela invocou. E isso estava fazendo com que eles agissem dessa forma. Em outras circunstâncias, Marta jamais se comportaria daquele jeito. Mas nesse momento ela já estava sem racionalidade, agindo apenas por puro instinto de batalha e pelas ordens de seu mestre. Diane bola várias estratégias para usar contra Marta, e Antonieta elogia como a garota era incrível. Mas Marta não dá muito tempo para eles ficarem planejando, e rapidamente continua com sua chuva de ataques, além de até mesmo utilizar seu fantasma nobre. O fantasma nobre de Marta era tão poderoso e devastador que o único jeito de bloquear foi com Mesh e Diane utilizando seus próprios fantasmas nobres também. Mas é quando Fujimaru percebe que tanto Diane quanto Mesh estavam se contendo, não estavam usando tudo em seus fantasmas nobres. E isso tinha um motivo. Elas estavam preocupadas que Fujimaru não aguentasse. Que se elas puxassem muita magia para utilizar em seus fantasmas nobres, Fujimaru poderia não aguentar. Mas o mesmo fala para elas pararem de se restringir. Ele estava cansado de ser um fardo. Ele também queria lutar de qualquer jeito que fosse. Em uma batalha, ninguém pensa na sua própria morte, mas todos têm que estar preparados para ela. Por isso, deixem que ele participe da batalha também. Deixem ele correr esse risco ao lado delas também. E ao escutar suas palavras, Mesh e Diane param de se restringir e usam seus fantasmas nobres com toda a força. E assim Marta é atingida por um lampejo de luz extremamente forte. E é quando então a mesma começa a vislumbrar um pedaço de seu passado. Mesmo consumida pela loucura de Berserker, Marta ainda conseguia raciocinar um pouco. Ela ainda conseguia sentir o que seu corpo fazia. Sob ordens de Jalter, ela matou inúmeras pessoas. E para recuperar sua energia mágica, bebeu seus sangues e consumiu seus corações. Depois que se encontrou com Diane, Fujimaru e Mesh, Marta imaginou como seria bom se ela tivesse sido summonada do lado deles. Se ao invés de ficar aqui matando pessoas, ela pudesse estar lá ajudando uma santa como ela. Mas infelizmente parece que esse não era seu destino. Por isso agora tudo o que ela queria era ser libertada e torcer para que um dia seja invocada corretamente. Ela finalmente acorda e sai daquele efeito de loucura. E assim, com a bandeira de Diane atravessando seu corpo, ela agradece e pede desculpa por ter desonrado o corpo da santa com seu sangue. Mas que mesmo sob aquelas circunstâncias, ela estava feliz de poder ter a conhecido. É quando Diane percebe que finalmente ela havia recobrado sua consciência. E assim Marta pergunta o porquê o destino de toda santa é tão cruel. E assim a mesma desaparece em frente a Diane. Nesse momento Fujimaru acaba caindo e Diane e Mesh vão até ele. Romani fala que inacreditavelmente ele estava bem, só que estava extremamente fadigado e cansado por causa de todo esse gasto mágico. Assim Mesh e Antonieta começam a levar o corpo de Fujimaru de volta para o acampamento. Mas antes que Diane pudesse as acompanhar, Gilles aparece atrás dela, chamando por seu nome e perguntando se realmente era ela. A garota se recusa a se virar, mas ele chega na conclusão de que realmente era ela. Ele pergunta se ela lembrava dele, e ela fala para Gilles proteger seus companheiros. Assim ela corre indo na direção de Mesh e Antonieta. Mesh pergunta por que ela não queria conversar com Gilles um pouco mais. E Diane fala que agora que ela morreu, ela perdeu esse direito. Conversar mais com ele assim só iria trazer mais dor. Entendendo as palavras de Diane, Mesh e os outros vão com ela. E Gilles, falando com seus soldados, pede para que eles investiguem melhor a bruxa dos dragões, pois pelo que ele acabou de testemunhar, é possível que existam mais de uma Diane nesse mundo.
Enquanto isso, no castelo de Orleans, o atual domínio de Jalter, a mesma avisava sobre as novas notícias. A patética da Ryder foi morta por aqueles idiotas. Mesmo eu acreditando que ela era um dos que mais possuía potencial, acabou que ela não era mais nada do que uma fracassada. Mas o Saber falava que eles conseguiram sentir uma grande quantidade de energia mágica pouco antes de Martha ser morta, o que significava que eles deveriam ter alguma carta na manga. Jalter também havia percebido isso, mas enquanto eles tinham uma, Jalter dizia que possuía 3. Jalter pergunta para Gillis como estava a Archer, e ele falava que através de sua magia estava corrompendo ainda mais a Archer. Por algum motivo, mesmo sob controle da loucura de um berserker, ela se recusava a matar crianças. Mas depois que ela passar por sua contaminação, isso não será mais um problema. Jalter dizia que tanto faz, pois não estava contando tanto assim com ela. Principalmente agora que ela tinha 2 novos carrascos sob disposição. E assim, olhando para sua frente, a mesma vez 2 novos servos, que não haviam aparecido até então. Sanson e Lancelot. As 2 peças que irão mudar o tabuleiro. Assim Jalter ria e perguntava: por acaso está animado para se reencontrar com Antonieta? Ó carrasco. E com um sorriso frio no rosto, Sanson falava: espere um pouco mais por mim, Antonieta, minha amada rainha. Enquanto isso, do outro lado, Fujimaru finalmente havia recobrado a consciência. O mesmo estava extremamente cansado depois de tudo aquilo. Ele falava que estava tão esgotado que mal conseguia se mexer direito. Mas Mozart o elogia por ter conseguido fazer algo que poucos mestres no mundo conseguiriam. Fujimaru pergunta, afinal, onde Mozart estava. Ele e Kiyohime não apareceram durante todo o tempo da batalha. E ambos falam que haviam ido na frente para confirmar quem era o tal misterioso matador de dragão. E depois de fazerem isso, eles voltaram para dar as boas notícias. Além de que eles também não encontraram o local exato da cidade aonde ele estava. Mas agora, ao menos, eles já sabem quem é essa tal pessoa. O herói que matou o lendário dragão Fafnir, Siegfried, o Dragon Slayer. E é com essas novas peças sendo colocadas no campo de batalha que vamos terminando o resumo de hoje. Eu planejava resumir toda a singularidade, mas acabou que ela já está gigantesca e eu apenas cheguei na metade. E ao invés de rushar e acabar tirando a emoção das coisas, eu decidi dividi-la em partes, para que eu possa trazer a próxima parte o quanto antes. Compartilhe esse vídeo, deixa bastante like e comenta pra caramba, pois quanto mais views e like esse vídeo pegar, mais motivado eu vou ficar para trazer a próxima parte. Mas era só isso mesmo, galera. Vou ficando por aqui, espero que tenha curtido. Se curtiu, já sabe, né? Se puder, vire membro que vai estar apoiando demais. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!